beleza. Muito bem. O Santos está treinando também para jogar no dia 15 contra o Corinthians. O Santos volta já com um clássico aí na Vila Belmiro, né? Joga contra o Corinthians. O Mike não participou do treino de ontem, né? O jogador foi poupado contra o Ceará. Ele tá com uma inflamação no joelho direito. Então ele tá realizando só atividades internas no CT Rei Pelé. Ele tá trocando aquela resenha com o Neymar, né? O Neymar fica lá fazendo a fisioterapia dele, o Mike fica ao lado, batendo aquele papo lá enquanto os dois se recuperam, né? A expectativa é que o Mike volte a trabalhar hoje com os demais jogadores do Santos, né? O Santos que está treinando em 2 períodos e, teoricamente, o Mike não é... E de manhã já não treinou, viu, Lima? Tá vendo? Aí, terminou tá agora. vendo? Rolheiser, Mike e Lautaro não treinaram na atividade que terminou há poucos minutos. E o Vitor Hugo, que tá na transição física, esse aí treinou ou ele ainda continua só correndo no gramado? Continua na transição. Vitor Hugo segue em trabalho de transição para o gramado e deve voltar a treinar com o elenco somente na segunda-feira. Somente na segunda-feira. Bom, o Vojvoda, ele tem algumas dúvidas. Por exemplo, na lateral esquerda, né, o Escobar ou o Souza? Qual dos dois? E no meio, Gabriel Bontempo ou o Barreal? Né? O Ranieri vem defendendo já que há um bom tempo que o Souza tá pedindo passagem em relação ao Barreal. É isso, né? Não, e não só eu, na última transmissão do Santos, Cadu Santos, Pedrinho e Ademir Quintino, principalmente... Unanimidade, né? E assim, eu acho, sinceramente, que hoje em dia não dá pra você ter um jogador que só tenha qualidade sem a bola e que não tenha qualidade com a bola, porque o Escobar é muito isso. Ele é um jogador com muita vontade, determinado, etc., mas marca muito bem, mas ele não agrega nada. Não agrega nada quando o Santos tem a bola e ataca. E o Souza não. Na última partida, o Souza entrou em 2, 3 minutos, já teve uma primeira oportunidade, mas 5 minutos teve outra boa oportunidade. Então eu acho que assim, o Souza, para mim, titular, e o Bom Tempo, quando tiver à disposição, tem que jogar, tem que colocar o Bom Tempo nesse time. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Beleza, eu tava no departamento médico, mas você preterir Bom Tempo para colocar João Schmidt, para colocar Tomás Rincon, para colocar Barreal, na minha opinião, não tem como. Então, assim, o Vojvoda, ele tem que dar um jeito de colocar ali o Zé Rafael com o Bom Tempo, nem que ele tenha que colocar algum outro meia, né? Tipo, sei lá, o Vitor Hugo, por exemplo, quando tiver à disposição, você não fica com cabeça de área, mas você fica com 3 jogadores que têm capacidade de marcação, mas que sabem jogar com a bola no pé. Agora, Ranieri, o Schmidt, né, que teve um bom início, depois caiu muito de produção. A gente viu essa semana que é um dos jogadores mais utilizados pelo Vojvoda, né? A chegada do técnico deu um novo gás pro João Schmidt? É porque assim, eu acho que também não tem muito quem colocar, né? Porque logo que o Vojvoda... Falta opção. Exato, logo que o Vojvoda ele chega, o Bom Tempo machuca, pouco depois. E também o Vitor Hugo, quando ele é contratado pelo Santos, ele já chega como titular e na segunda partida ele machuca. E aí você tem o Tomás Rincon, que é um jogador primeiro volante só, que agrega muito pouco ali quando o Santos tem a bola, e até por isso eu acho que o Vojvoda não tem utilizado tanto ele, apesar que no último jogo ele foi titular, tá? Então foram 3, foi um primeiro volante e 2 volantes ali no time titular do Santos na última partida, o Tomás Rincon, o João Schmidt e o Zé Rafael. Então, assim, eu acho que o João Schmidt é um dos jogadores que mais atuam desde que o Vojvoda chegou, muito mais pela falta de concorrência do que porque o Vojvoda ama o futebol dele, sinceramente. Bom, e tem um problema na zaga também, né? Que o Alexis Duarte foi convocado lá para a seleção do Paraguai. Então ele está definindo quem vai jogar com o Adonis Frias nesse jogo contra o Corinthians. Você tem lá o Luan Pérez, o Zé Ivaldo, o João Basso e o Luizão. Acho que tá mais pro Luan Pérez, né? Acho que deve ser essa escolha. E aliás, então, gente... Quais são os nomes? Luizão esquece. Luan Pérez, Zé Ivaldo, o Basso esquece. E o Luizão. Aí o Basso não tem tido muito espaço aí com Pérez, né? O Vojvoda, deve ser o Luan Pérez. E aí tem aquela questão que a gente até conversou outro dia aqui do São Paulo com o Rigoni, né? Que existe um gatilho no contrato do Rigoni, que se ele fizer mais 8 jogos até o final da temporada, mesmo que ele só entre, pelo menos por 45 minutos, o São Paulo é obrigado a renovar com o Rigoni por mais um ano. E o Zé Ivaldo, que ele está emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, e também tem essa cláusula de obrigação de compra caso ele atue em 60% dos jogos da temporada. O Santos vai ser obrigado a comprar o Zé Ivaldo, né? Então o Santos disputou 54 partidas no ano. Contando aí 60% dessa quantidade, dá 32,4, 33 jogos, né? E o Zé Ivaldo tem 28 jogos pelo Santos na temporada. Então vai ter que comprar.
Não, calma. calma, Se o Zé ainda Ivaldo falta. participar de 4 jogos a mais, ou 5, aí vai depender da conta, o Santos é obrigado a comprar. Será que ele vai participar desses jogos? Sim. Será? Eu acho que Mas uma necessidade, se se você não tiver precisar, tanta se estiver opção. contundido e suspenso. Exato. Né? Agora, ontem a gente fez uma projeção aqui, para quem não assistiu o programa, a gente falou dos jogos do Santos e quantos pontos a gente achava que o Santos iria fazer. Faltam 12 jogos para o Santos nesse Brasileirão. A gente chegou numa pontuação de 12 pontos, né? Chegando a 40 pontos no Brasileirão. Ou Preocupante demais. Tava o jogo atrasado do Palmeiras? Então, que eu fiquei saiu? nessa dúvida. Eu Mas acho mesmo que não mas vamos colocar. Eu acho que perde. Continua na Eu mesma. acho que Segue perde. o Ou jogo. empate. Vamos colocar empate, Um então. empate, 13 Seja. pontos. 41 pontos no final. Não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Perigoso. Algum desses jogos aqui, o Santos tem que quebrar a lógica, tem que quebrar a obviedade de não ser o favorito e tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Mesmo um Palmeiras, um Botafogo fora de casa, sei lá, tem o Mirassol, por exemplo. A gente acha que o Mirassol vai ser um jogo complicado, um empate Sim. ali. O Santos tem que ganhar esse jogo, tem que fazer valer a Vila Belmiro agora. E tem uma pergunta para fazer para vocês. Vocês optariam por uma renda mais poupuda ou por jogar na Vila Belmiro o duelo contra o Vitória, que é um confronto direto na 29ª rodada? Por quê? Naquele acordo com o São Paulo vai mandar 2 jogos na Vila Belmiro. E o São Paulo ofertou o Morumbi para o jogo contra o Vitória no dia 29, Santos e Vitória. Vocês utilizariam a Vila Belmiro, que é um caldeirão, ou vocês optariam por ter uma renda mais poupuda nesse momento derradeiro aí contra o Vitória? Eu viria pro Morumbi para trazer o torcedor paulista que torce pro Santos, encher o estádio, dar um novo ar ali para os atletas, tentar uma vitória aqui em São Paulo. Eu faria aqui e ainda, além disso, ganhar uma grana extra. O Santista enche o Morumbi com 50 mil torcedores tranquilamente.